Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Pleno não homologa cautelar que suspendeu licitação no Tribunal de Justiça. TCE analisa a auditoria coordenada sobre movimentação financeira em Campo Novo do Parecis. Banco Mundial apresenta diagnóstico fiscal do Estado ao TCE. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso não homologou os efeitos da medida cautelar que suspendeu licitação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a contratação de serviços de impressão corporativa. A medida cautelar havia sido expedida pelo conselheiro interino Luiz Carlos Pereira. O processo foi avaliado novamente pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, após pedido de vista do conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha. A pauta analisada diz respeito a uma representação de natureza externa proposta por Marcelo Miranda Santos, com pedido de medida cautelar, referente a um pregão para contratação de serviços de impressão e fornecimento de equipamentos e insumos, diante das especificações do edital lançado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O representante de uma das empresas interessadas na disputa apontou indícios de irregularidades no edital, tais como previsão de cláusulas desproporcionalmente restritivas, incompatíveis com a necessidade geradora do serviço. O principal argumento, no entanto, seria a exigência apontada como exagerada, referente ao fornecimento de impressoras que imprimiam 45 páginas por minuto. No voto vista, o conselheiro Isaías Lopes da Cunha comentou o argumento apresentado na representação. Para que não pare em dúvida, senhor presidente, no âmbito das ciências matemáticas, tá, e das ciências exatas, existe uma prova que se utiliza, a prova por absurdo. Tá? Então, nesse momento, eu registro o seguinte cálculo. Se nós considerarmos uma impressora que registra uma página por minuto, ou seja, nós estaríamos basicamente retrocedendo a idade da pedra da área das impressões, tá? Porque hoje em dia todas as impressões, tá, é de 15 páginas, tá, por minuto. O conselheiro relator havia proferido o julgamento singular, concedendo a medida cautelar pleiteada, determinando a suspensão imediata do pregão eletrônico. Porém, o revisor também salientou que as exigências do edital licitatório foram estabelecidas a partir de um estudo prévio e estão dentro dos limites legais, visando exclusivamente assegurar ao contratante a modernização efetiva do parque gráfico que o atende. Também não caracterizou direcionamento às marcas específicas, já que há no mercado brasileiro equipamentos de pelo menos uma dezena de fabricantes que se adequam às especificações estabelecidas, critérios que geraram debate em plenário. Tem que ver o processo licitatório. O representante ele falou, fez, olha, 25 atende, e está aqui a planilha, e 25 vai atender. E Vossa Excelência, magistralmente, me disse aqui, nos coloca agora, que levando ao absurdo, até 1 ppm ia atender a volumetria. Então, esse argumento é falho. Esse argumento de dizer que tem que ser uma impressora de 45 por causa da volumetria, e Vossa Excelência, que discorda de mim, diz que até 1 ppm atende, é exatamente ao encontro do que eu estou colocando aqui para Vossas Excelências. Me parece que vai haver uma economia de 1,5 milhão, isso ele não coloca. O doutor Isaías trouxe agora essa economia de 1,5 milhão. Até porque... como também ele coloca, veja só... ficam velhas muito rápido, né? Eu agradeço, perfeito. Eu agradeço até a parte de Vossa Excelência e colocar uma situação para não ter dúvida. Assim, em nenhum momento, nem eu, nem o MPC, sugeriu que o TJ mantivesse o contrato atual. 3 dos 7 conselheiros votaram com o revisor e 3 acompanharam o relator, cabendo assim ao presidente do TCE, Domingos Neto, o chamado voto de Minerva, desempatando a votação em favor da revogação da cautelar. Eu acompanho o voto do conselheiro revisor.
Ou seja, aprovado por maioria. Ex-prefeito de Campo Novo do Parecis é multado após pleno tomar conhecimento de uma auditoria coordenada sobre movimentação financeira. O resultado foi apresentado em sessão da primeira Câmara de Julgamento. Confira. O Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou uma auditoria coordenada de movimentação financeira, referente aos atos de gestão da Prefeitura de Campo Novo do Parecis, em que auditores estiveram no município no período de janeiro de 2015 a julho de 2016. A responsabilidade era do ex-prefeito Mauro Walter Berff. Foram avaliados os controles da área financeira relativos a pagamento e conciliação bancária, apurando possíveis saídas ilegítimas de recursos. Segundo a equipe técnica, a Prefeitura de Campo Novo do Parecis, no ano de 2015, teve uma receita arrecadada de aproximadamente R$ 125 milhões e uma despesa executada de R$ 109 milhões, registrando um superávit de R$ 16 milhões. Uma irregularidade de natureza grave foi apontada pela equipe técnica. Verificou que a Prefeitura de Campo Novo do Parecis realizou pagamentos no total de R$ 150 milhões e 800 mil. Desse valor, 41% foram realizados por cheques. De acordo com o procurador do Ministério Público de Contas, a irregularidade refere-se à ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos, já que a Prefeitura emitiu 2.668 folhas de cheques, contrariando o artigo 15 da Lei de Licitações e Contratos. Bem como pela expedição de determinação à atual gestão da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis para que realize seus pagamentos apenas por meios eletrônicos, disponibilizados pelo Sistema de Pagamento Brasileiro, SBP, permitindo a identificação do destinatário, o respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência, em atendimento ao que dispõe a Resolução de Consulta 20 de 2014 do Tribunal de Contas. Com base na análise dos autos, acolho o parecer ministerial, e agora muito bem sintetizado pelo douto procurador William, e voto pela aplicação de multa no valor de 6 UPFs ao senhor Mauro Walter Berft, ex-prefeito, e 6 UPFs à senhora Luciene Pereira da Silva Suniga, ex-secretária municipal de Finanças, em razão da utilização indiscriminada e injustificada de cheques para pagamentos de despesas da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis, e pela determinação legal que consta na íntegra do voto. O Tribunal de Contas de Mato Grosso conheceu um diagnóstico fiscal do Estado elaborado pelo Banco Mundial e a Secretaria do Tesouro Nacional. Acompanhe como foi a reunião de apresentação desses números. A situação fiscal do Estado, assim como projeções e possíveis medidas de ajustes, foram apresentadas em reunião realizada entre representantes do Banco Mundial e Secretaria do Tesouro Nacional, do Governo do Estado e membros do Tribunal de Contas, nas dependências do TCE. O estudo foi solicitado pelo Governo do Estado, que busca a parceria do TCE para a implantação dos ajustes adicionais não contemplados pela PEC do Teto de Gastos, recém-aprovada pela Assembleia Legislativa e que prevê limitações dos gastos públicos por 10 anos em Mato Grosso. O nosso diagnóstico só facilita a discussão, a assunção um pouco, uma apreciação mais detalhada do quais são as previsões e as possibilidades para enfrentar esses assuntos que são necessários para construir o futuro do país. Então, para criar também espaço para investimento, geração de emprego, então, com certeza, a riqueza do Estado. Nesse contexto, o papel do Tribunal de Contas do Estado é fundamental, porque eles são os que também avaliam naturalmente a situação das contas públicas do Estado e que fornecem um pouco esse farol em termos de qual deve ser a orientação na gestão das finanças públicas. Foi apontado que o Estado registra uma receita com pouco ganho real nos últimos anos e, em contrapartida, aumento nos gastos com pessoal. Nessa reunião, o BIRD e o STN sugeriram medidas a fim de assegurar queda gradativa no déficit financeiro, assim como ajustes de curto, médio e longo prazo, junto às despesas, receitas, folha de pagamento e previdência,
para evitar um colapso financeiro nas contas públicas do Estado. Também foi considerado o cenário diante da aprovação da PEC do teto de gastos. Nós viemos hoje apresentar ao tribunal quais são as consequências do ajuste, principalmente da implantação do teto de gastos no estado de Mato Grosso, e o que mais falta, quais são as medidas complementares, quase todas elas já previstas na emenda constitucional, medidas adicionais para realmente retomar uma trajetória de contas públicas saudáveis no estado de Mato Grosso. Se nós não tomarmos providências imediatamente, em parceria com o Tribunal de Contas, em parceria com a sociedade, Mato Grosso será mais um dos estados que podem caminhar para essa situação aguda de crise. Nós não queremos isso e o Tribunal, como um órgão perene, estabilizador das relações institucionais no estado, precisa ter o domínio dos fatos que nós trazemos aqui e, principalmente, ser parceiro do Estado nas escolhas que nós teremos que fazer para esses ajustes adicionais. Nós temos que ter bastante prudência para não assumir compromissos que possam comprometer o futuro, possam comprometer o desenvolvimento. Nós temos que ter responsabilidade para com as futuras gerações. Não assumir compromissos que amanhã, daqui a 2, 4, 5 anos, inviabilizem o funcionamento dos serviços públicos. Então, o tribunal tem um papel fundamental nesse debate, porque ele tem um papel importante de orientação, um papel de prevenção, de alertar os gestores com relação a medidas que possam trazer impactos negativos ali para frente. Então, esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você acompanha em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Para você, uma excelente semana e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.